Galera, estamos de volta. Estamos de volta. Eu queria mandar um abraço pro professor Vidal. Professor Vidal, você é uma figura maravilhosa. Nós amamos você. Você é um cara sensacional que eu tive a honra de conhecer recentemente, né? E certamente teremos relações aí hétero, né? Durante muito tempo. Muito bom estar com você, professor Vidal. E também queria mandar um abraço pro Marquinhos Laurindo, nosso coordenador, nosso Deus, nosso tudo. Pessoa maravilhosa que é responsável pela minha presença aqui. Obrigado, professor Marquinhos Laurindo e a sua esposa Patrícia, que me fez também vir pra cá. Então é isso, tá ok, Felipe? Olha só. E em relação às perguntas, tem várias chegando aqui. Várias. É difícil de escolher, hein, galera? Vai ser difícil de definir aqui quem vai levar a bolsa, né? Eu vou ter que pensar aqui e tal. Mas enfim, tem aqui a Giovana Galhardo, que mandou uma pergunta ótima. Professor, você acha que a união entre o Estado Islâmico e o Boko Haram há alguma possibilidade de ataque que gere uma terceira guerra mundial? Não, eu não acredito, porque a Terceira Guerra Mundial, se houvesse, assim como a Segunda, a Primeira, entre os estados, né? Entre os países. E nesse caso, o que nós temos hoje é a chamada guerra assimétrica, que é entre países e grupos, né? Como acontece, por exemplo, com o terrorismo. Você pode ter, né? Eu não estou descartando a possibilidade de uma guerra com uma proporção mundial, mas seria muito mais a origem num conflito, por exemplo, como da Rússia e da Ucrânia, entre dois estados que, de certa maneira, possam despertar rivalidades entre Ocidente e Rússia, e aí as rusgas aumentarem e gerar um conflito, entendeu? Essas guerras são as chamadas guerras simétricas. Agora, as guerras assimétricas, que é entre estados organizados e grupos terroristas, não tendem a repercutir nesse nível, né? Não acredito. Muito mais fácil começar uma guerra pelo foco entre Rússia e Ucrânia. Eu adorei essa pergunta. Eu adorei essa pergunta da Giovana Galhardo. Palmas para Giovana Galhardo. Palmas para Giovana Galhardo, que levou a bolsa, né, de atualidades do QG do Enem. O updating do Atualidades para Enem. Atualidades para Enem. Parabéns. Olha, gente, eu faço isso de coração partido, porque eu sei que tem inúmeras outras perguntas sensacionais, muitas perguntas. E eu não consigo dar prêmio para todas, mas eu vou responder depois as perguntas. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou arrumar um jeito de responder todo mundo. Por exemplo, o Davi Henrique, ou David Henrique, o que facilitou o avanço do grupo jihadista no Iraque? A ausência de Estado do Iraque, Davi. Vou falar Davi, né? A ausência de Estado no Iraque. O Iraque não existe, né? É um Estado em frangalhos, é um Estado falido, é um Estado em que as instituições não foram construídas. E aí é grande culpa de quem? Dos Estados Unidos, que fazem a guerra, derrubam o Estado anterior e não constroem nada. E saem de lá em 2011 achando que estava tudo resolvido. Gastaram $1 trilhão, foram milhares de mortes de americanos e de também iraquianos, e a coisa ficou por aí. Então, a grande parte, a culpa é essa. A Priscila Rezende manda boa noite, dizendo que acompanhou todas as aulas do ano passado. Pô, valeu, Priscila, brigadão, faz uma pergunta ótima. A Maria Helena também. Existe alguma possibilidade de algum ataque acontecer em território brasileiro? Bem remoto, né? Bem remoto porque o Brasil, primeiro, é um país que é marcado pela diplomacia, pelas relações mais neutras e também pelo fato do Brasil ter muito poucos muçulmanos, né? Obviamente, entendo o que eu vou dizer, eu não estou associando o muçulmano a terrorismo. Eu estou associando o muçulmano radical, fundamentalista. E como nós temos um percentual pequeno de muçulmanos no Brasil, evidentemente que esse percentual de muçulmanos radicais e fundamentalistas é menor ainda, quase inexistente. Nesses outros países, as comunidades islâmicas são maiores e acabam dando espaço para que pregadores, para que líderes radicais se estabeleçam. Então, eu acredito, muito boa pergunta também, Maria Helena, que no caso do Brasil, as chances são bem remotas disso acontecer. Marcos Valdez manda um abraço. Vasco da Gama. Não, Vasco da Gama na minha aula não. Na minha aula não. Fazendo perguntas. Inclusive, ele é o segundo a fazer a pergunta. É o vice, sacanagem. Um abraço aí pro Vasco. A Thaís Nunes manda também. E várias outras pessoas. Pô, Breno Henrique. Ali Olimpo manda várias perguntas aqui também legais. Por que os Estados Unidos ainda não interviram contra o Estado Islâmico? O Lia. Lia é o nome da primeira namorada. Eu fiquei muito apaixonado pela Lia há muitos anos. Não gosto de ouvir esse nome que me dá um certo... Sabe? Ela casou recentemente.
Oli, é o seguinte, os Estados Unidos estão combatendo o Estado Islâmico. Eles estão bombardeando. A ação deles, eu acredito que seja ineficaz, né? Porque eles estão apenas bombardeando e isso não tem tido grande efeito. Eles não estão fazendo combate por terra. Quem o faz são os exércitos curdos. Os exércitos curdos é que fazem esse ataque, os chamados peshmergas. Mergas, tá? Peshmergas é o exército curdo que faz o ataque por terra. Mas os americanos não têm feito esse ataque não com medo de baixas, né? De enfrentar uma guerra caótica contra esses grupos. Galera, eu tenho que ir para os Estados Unidos, né? Eu tenho que ir para... Pô, quem dera para os Estados Unidos? Eu tenho que ir para a discussão Estados Unidos e Cuba, tá? Deixa eu passar aqui o meu computer. Inclusive, uma vez eu estive em Orlando. Eu já falei isso no ano passado, eu acho. Aí eu sou Orlando, né? Aí eu tava em Orlando, era pequenininho. Aí o garotinho perguntou pra mim, what's your name? Aí eu falei, my name is Orlando. Ele, not the city, your name. Eu falei, Orlando. Né? Porque a pessoa, imagina, você tá em Recife, qual é o seu nome? Recife. Pessoa ignorante. Pessoa não entendeu a pergunta. Você está no Rio de Janeiro, qual é o seu nome? Rio de Janeiro. Ô burro, not the city. Mas meu nome é Orlando, o problema é esse, entendeu? Minha sogra chamou Linda. Olha que bonito, 2 cidades com O, né, trissílabo. Né? Olha só, muito importante isso. Continuando aqui para os slides. Slides, Estados Unidos e Cuba. A relação entre Estados Unidos e Cuba. Cuba lançou um acordo. Essa é a foto. Esta é a foto que foi por acaso. Essa foto, eu estava aqui atrás. É que não dá para ver nessa foto. Eu estou um pouquinho atrás aqui, vendo essa imagem, em que Obama e Raul se encontram. Agora, fora a brincadeira, tá vendo quem tá aqui embaixo? Como é que é a caneta? Ctrl+C. Ctrl+C, olha só. Aqui, tá vendo? Olha aqui. Olha quem tá aqui. É ela. É ela, a presidenta Dilma Rousseff. Ela está do lado, tá vendo? Eu estou logo aqui. É que você não tá conseguindo ver. Eu estou aqui atrás. É aqui nessa imagem. A Dilma Rousseff foi testemunha ocular dos fatos. Tava lá no encontro dos dois. Agora, olha que curioso. A diplomacia americana, né? Assim, alguns artistas americanos, como, por exemplo, o Jay-Z e a Beyoncé, né? Ou Beyoncé, como diriam os íntimos, Beyoncé, são ativistas, né? Tem muita gente boa nos Estados Unidos fazendo militância para acabar com esse gelo dos Estados Unidos em relação a Cuba. Muita gente milita nesse campo, um exemplo disso é o casal estelar Jay-Z e Beyoncé, que visitaram Cuba, e isso antes do fim do reatamento, né, do anúncio do reatamento das relações. Então, muitos artistas e tal, tem muita gente contra, né, tem muita gente que se opõe a isso, mas eu diria que a maior parte da comunidade cubana já é a favor dessa aproximação. Até porque a galera que era muito contra o Fidel, que foi para os Estados Unidos quando eram crianças ou quando eram adultos, naturalmente, já não estão mais aí, já morreram, né? O Fidel é eterno, o Fidel não morre, né? O Fidel, o nego já tentou matar, a CIA tentou matar, a KGB tentou matar, o FBI tentou matar, a morte tentou matar, o Fidel é imorrível, né? Inclusive, quando o Fidel renunciou, ele renunciou por problemas de saúde, né? Aí entrou o irmão Raul. Aí a manchete do jornal aqui do Rio, sensacionalista, Fidel chama o Raul. Sensacional, né? Fidel chama o Raul. Pô, eu comprei o jornal. Fiquei até com vergonha que eu não compro esse jornal, que eu tenho vergonha. Mas esse dia eu comprei. Oi? O que é? O Raul é o Raul Castro. Ah, não, chamar o Raul é passar mal, né? A pessoa vomitar e tal. Porque ninguém sabe o que é isso, não? Ah, essa é uma gíria do Rio também. Não, outro acabou de falar que tem... Vamos parar a discussão, vocês dois? Que um tá dizendo, um aqui é de Recife, outro do Rio, dizendo que em Recife conhece. Então um abraço pra galera de Recife, tá chamando o Raul aí. Vamos continuar aqui. Aí o anúncio. Obama e Raul anunciam retomada das relações de Cuba e Estados Unidos. A notícia foi do ano passado, 17 de dezembro, mobilizando aí as redes sociais, e as manchetes, os jornais todos, e aí as medidas tomadas, ó. Os Estados Unidos anunciaram as seguintes medidas. Restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Aqui é o brasão de Cuba e aqui o brasão dos Estados Unidos. Tá vendo? Facilitar viagens de americanos a Cuba. Autorização de vendas e exportações de bens e serviços dos Estados Unidos para Cuba. Autorização para norte-americanos importarem bens de até $400 de Cuba. Início de novos esforços para melhorar o acesso de Cuba a telecomunicações e internet. Agora, a grande medida que se espera com grande expectativa é a reabertura das embaixadas nos dois países.
Porque tanto a embaixada americana quanto a cubana estão fechadas desde 61. E a medida é a grande, a grande esperança é que essa medida seja anunciada agora em abril, no Panamá, que é quando vai acontecer o encontro da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que reúne todos os países das Américas, exceto Cuba. Cuba não faz parte da OEA desde 1962. Desde 62, Cuba foi retirada da OEA. E a volta vai ser no ano de 2015, daqui a um mês. Então eu tenho certeza que esse assunto vai mobilizar a mídia daqui a um mês. Acho que dias 10 e 11 de abril vai acontecer o encontro no Panamá. Então você vê que aqui não é só a atualidade, né? Você está vendo já o que vai acontecer, o futuro. Deixa eu mostrar aqui imagens disso. Aí, ó. Uma das medidas tomadas pelos Estados Unidos e por Cuba foi libertar presos de lado a lado. Os cubanos libertaram esse americano que aparece aí, o Alan Gross, que inclusive está precisando, né, procurar o dentista. E aí ele foi, né, libertado e os americanos libertaram os 5 cubanos acusados também de espionagem. Tanto é que o Fidel Castro se encontrou recentemente com os caras. Essa foto é a mais recente foto do Fidel. Foi tirada aí no dia 5 de março, noticiada pela agência Reuters. Tá vendo? Fidel se encontra com 5 espiões libertados pelos Estados Unidos. E aí uma charge sobre isso, né? Essa charge é muito interessante, porque olha só, o reatamento das relações, o Raul pensa, morreu o embargo. E o Obama pensa, né? Os Estados Unidos, morreu a Revolução Cubana. Então você vê que cada um tem seu interesse por trás, né? Você vê, ó, relações rompidas desde 61, como eu tinha dito. Perfeito? Então é interessante essa charge, bem informativa, né? E essa também eu achei sensacional. Olha só, Papa Francisco é responsável por intermediar a aproximação de Estados Unidos e Cuba, reaproximação. Aí o Raul de vascaíno e o Obama de rubro-negro, não é verdade? E aqui o Papa, o Jorge Mário Bergoglio, conhecido como Francisco, intermediando o acordo. É bom você anotar, se você estiver anotando as informações que eu estou passando, que não só o Papa fez essa intermediação, não só o Vaticano, mas o Canadá. Canadá e Vaticano foram responsáveis pela manobra, né, pela essa reaproximação dos dois. E saiu outro dia no jornal O Globo, uma coluna, não lembro de quem, dizendo que o Brasil também teve participação discreta nessa reaproximação. Que a política americana, né, a inteligência americana procurou figurões da diplomacia brasileira, especialmente um cara chamado Marco Aurélio Garcia, para tentar fazer esse meio campo e reaproximar os dois. Mas quem ganhou o crédito, de fato, foi o Vaticano, né, o Papa Francisco e o Canadá, beleza? Deixa eu mostrar aqui mais imagens. Aí o Papa Francisco, né, que eu acabei de comentar. E aí imagens também, né, sobre essa questão, a Veja com uma capa sobre a reaproximação. E aqui uma charge legal também do Obama prometendo acabar com a política americana em relação a Cuba. Tá vendo? Que é antiga, né? O cara tá uma caveira lá. Isso aí deve ser certamente na Flórida. É numa região chamada Key West. Key West é o ponto mais próximo de Cuba, né? Fica a 159 quilômetros. Já houve quem, inclusive, fizesse a travessia a nado. É muito comum os balseiros, que é o pessoal indo de todo tipo de barca, né? Bem mandrake mesmo, garrafa PET, pneu de caminhão, bola do senhor Wilson. O nego tenta chegar em Cuba, né? Tenta chegar nos Estados Unidos. E a lei americana é muito cruel. É a lei dos pés secos. Já ouviu falar? Se você é cubano e você chega na areia, você ganha a cidadania americana. Só serve para cubano isso. Agora, se você é pego na água, você volta para Cuba. Olha que maldade, né? Que aí o cara fica assim, deixa chegar mais, deixa chegar mais. Aí vai chegar, pega o cara e manda de volta para Cuba. É muita maldade, né? Então, só para acabar aqui com as charges. E aí, ó, não confie nos Estados Unidos, diz Fidel Castro sobre a reaproximação de Cuba. Tá aí o Fidel. E aí, só para terminar, a última manchete, Estados Unidos e Cuba voltam a se reunir em meio à tensão sobre a Venezuela, que é o grande tema hoje. E, galera, eu prometo, nós teremos uma aula especial sobre a Venezuela, sobre o que está acontecendo no país de Nicolás Maduro. A crise econômica, a crise de abastecimento, a inflação, a moeda que não existe e também a questão da crise política. A repressão, a perseguição a opositores do regime. Eu tenho certeza
que a Venezuela é um tema de prova. Certamente vou falar sobre isso ao longo do nosso curso, que tem 25 horas e que você pode comprar com desconto até o dia 15, até o dia 15 de abril, tá legal? Que vai sair por R$ 46. Eu já decorei agora eu decorei. Até também depois de 8 vezes, né? Aqui merchan total, hein? Continuando. E aí sim, galera, eu vou passar desse slide aqui. Aí só para um comentário rápido. A OEA acabou de escolher, hoje que dia é? 19? Ontem, olha como é que é o frescor desse curso, hein? Ontem, no dia 18 de março, a OEA escolheu um novo chanceler, um novo secretário-geral, que é o uruguaio Luiz Almagro, que substitui o chileno que estava no poder, né? Que eu esqueci o nome dele, José Miguel Insulza. Saiu Insulza e entrou Luiz Almagro. Galera, e o último tema que eu prometo a vocês, que aqui vou falar em pouco tempo, mas eu prometo que no curso eu vou voltar a falar da crise hídrica, porque tem um capítulo sobre meio ambiente, sustentabilidade, e é óbvio que esse assunto vai ser tratado com mais detalhes. Mas eu queria falar um pouco também sobre esse problema da falta de água, não só em São Paulo, mas em outros estados como Minas, como no Rio, como também no sul do país. Sem contar que a crise hídrica acontece há muito tempo no Nordeste. Né? A gente fala da região sudeste, do sul, e aí há uma certa comoção maior, mas o Nordeste enfrenta isso há quanto tempo? Há quanto tempo? Por isso, obras polêmicas como a transposição do Rio São Francisco. Esse é um problema antigo. E no caso da crise hídrica, existem algumas razões, né? Especialmente essa que abateu a região sudeste, que foi a grande seca que nunca se viu. Né, uma falta de chuvas, que agora até diminuiu um pouco, né, com as chuvas de março, mas que desde os anos 30 não havia uma seca tão grande e que gerou tantos problemas. Então existe primeiro uma questão natural, uma questão da falta, da ausência de chuvas, da seca. Fora isso, questão também de falta de planejamento dos políticos. É bom lembrar que a culpa também é do homem, por vários motivos. Um deles, por exemplo, a urbanização acelerada, a falta de planejamento na construção das cidades, a poluição, a desordem urbana. Então existem razões de planejamento, questões humanas que não foram tratadas. A água, vocês sabem, o Brasil, por exemplo, é um país que tem uma quantidade absurda dessa água superficial. Não estou nem contando os lençóis freáticos, que o Brasil tem 27 lençóis freáticos, inclusive aquíferos, quero dizer, aquíferos, e inclusive o maior deles, que é o aquífero Guarani. Temos 27 aquíferos. O Guarani, o maior do mundo. Mas, além disso, em água superficial, o Brasil tem 12% da água mundial. Então, não é por falta de água. Na verdade, é a péssima distribuição, por exemplo. É bom lembrar que grande parte da água no Brasil se encontra onde? Em qual região do país? Região norte, que inclusive muitas vezes sofre com excesso de água. Né? 12%, 72% da água no Brasil fica na região norte, e que tem 5% da população brasileira. Então a questão da distribuição é um problema. Outra questão que é muito boa de se discutir, e nós iremos discutir ao longo desse curso esse assunto, é em relação à utilização da água. Em termos de mundo, 70% da água é utilizada na agricultura ou na pecuária. Aqui no Brasil, a nossa média é um pouquinho maior, são 72% da água que é usada para agricultura e para pecuária. Além desse valor, há uma utilização para a indústria. E apenas 8% da água é usada para consumo humano. Então é interessante também notar que, apesar da Terra ter 2/3 dela de água, a água potável ela não é de tão fácil acesso, né? Até porque existe a água, né, dos aquíferos, e além disso a questão da água congelada, das geleiras, que concentra grande parte dessa água. Então esse é um tema interessante, está acabando o tempo, não vou mostrar slide nenhum, vou mostrar o slide agora. Aí o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e aí notícia sobre isso. Ó, o período tradicionalmente chuvoso vai de outubro a março. Só que não choveu nada, né? Agora é que está chovendo um pouco mais em março. Aí notícia do ano passado, crise hídrica, restam 38 dias para água em São Paulo. Maior crise hídrica de São Paulo, só manchetes aterradoras, né? Essa é a Agência Nacional de Águas, né? A agência que trata do assunto. Essa manchete é recente, ó. Poluição
e desperdício fazem da crise hídrica um problema de difícil solução. E é boa charge, né? Mostrando aí. As pessoas também desperdiçam água, né? Você vê lavando carro, né? As pessoas têm que mudar também esse conceito. Banhos intermináveis. Tanto é que tem até uma campanha no ar que o Marco Nanini faz, estimulando as pessoas a economizarem o máximo possível da água. Porque nunca se teve a ideia de que a água é um recurso tão caro. E é um recurso finito. Então esse é o problema. As pessoas tinham a ideia, vou gastar porque a água é de graça. Não é isso, não. Esse é o raciocínio completamente errado. Né? Só para acabar aqui com as últimas imagens, sei que meu tempo já está acabando, aí mostrando que o verão mais quente foi de 43, né? E aí a questão da agricultura. A agricultura é vilã ou vítima na crise hídrica? E uma grande discussão que, inclusive, o jornal BBC trouxe. Galera, bons sites para estudar a atualidade. É o País, BBC... G1, sempre tem temas interessantes que vale a pena você buscar. QG do Enem é o melhor. QG do Enem é o melhor, muito obrigado pela deixa, que ali você pode comprar o meu curso completo. Deixo aqui mais uma vez o convite. Teremos aulas ao vivo, mas a grande parte do curso vai ser justamente gravado, né? Vai ser a aula que, inclusive, com 20% de desconto. Até o dia 15, você paga apenas R$ 46. Hoje o preço é de R$ 57,50, mas você consegue o desconto. Muito obrigado. Eu espero vocês aqui nos nossos próximos encontros. Foi um prazer inenarrável e eu certamente terei com vocês aqui de novo novas aulas. Um beijo, um abraço, adeus. Giovana, pede para Giovana. Giovana, entre em contato com o QG do Enem para garantir a sua bolsa Louis Vuitton, tá ok? Quer dizer, não, mentira, sua bolsa integral de atualidade. E na próxima intervenção minha ao vivo, novas bolsas nós daremos. Agora sim, um beijo na sua alma.